7 que a gente está vendo aí que está encerrando um ciclo de histórias que começou há bastante tempo, e eu vejo que o pessoal às vezes fala assim, tá, mas por que isso ou aquilo, da onde que veio e tal, e não sei o que lá, e essa é a ideia desse vídeo. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais informal, eu não fiz um roteiro todo elaborado, não cheguei a pesquisar de novo as coisas sobre as histórias, então eu vou fazer aqui um brainstorming, né? Eu vou ir lembrando de cabeça o que vier. Sei que bastante coisa pode acabar ficando de fora, e aí o campo dos comentários vai ser importante também, e aí a gente vai conversando sobre isso, beleza? Esse é o vídeo que é para você mandar para aquele seu amigo que não conhece muito a lore, que quer saber pelo menos o básico, que talvez não tenha tanto interesse pela lore, mas gostaria de saber por que tem zumbis de pedra azul com roupa egípcia invadindo Ravnica, né? Isso é uma coisa que eu não me lembro desde Firex, eu acho, não me lembro se aconteceu em outro momento do Magic, né? De dois mundos colidindo, né? Por isso que é tão interessante. Por que todos os planinautas estão ali e o que está acontecendo de fato, como é que a gente chegou nisso, beleza? Então iniciamos agora a nossa revisão de por que estamos em Guerra da Centelha. Pessoal, a história vai começar mais de 20 mil anos atrás, que é quando nascem os dois irmãos Hugin e Nicol. Eles eram dois irmãos que nasceram de uma batida de asas do Ur-Dragão, e eles vão nascer em Dominária. Eles eram irmãos basicamente gêmeos, né? E eles eram menores do que os outros e tal. O Gin era um ser um pouco mais estoico, mais observador, né? Ele gostava de aprender, de se adaptar, enquanto que o Nicol ele era um pouco mais violento, ele era mais reativo, ele era mais decisivo nas decisões dele. E ele queria estar sempre por cima, e com o tempo essa vontade de se colocar acima foi se transformando numa inveja, e ele vai começar a buscar várias e várias formas de se tornar cada vez mais poderoso. Toda essa história a gente abordou na nossa série sobre M19, conta toda essa parte aí da infância e juventude dos irmãos Hugin e o Nicol, que em determinado momento vai se tornar o Nicobolas, ele vai adotar para si esse segundo nome. Eles estão ali vivendo as suas vidas, e as ações que cada um desses dois irmãos vão tomar vão ser as bases para a gente chegar, né, em Guerra da Centelha, né? São as sementes que vão fazer florescer essa história. Da parte do Nicobolas, o que a gente tem? O Nicobolas ele teve uma busca de poder durante toda a sua vida. Ele e seu irmão entraram em embate várias e várias vezes. O Nicobolas foi imperador de lugares, né? Foi reverenciado como deus, muitas coisas aconteceram, e tudo isso a gente está falando de um tempo pré-emenda. E aí a emenda também foi tratada aqui no canal, num vídeo especial sobre esse evento. O Nicol sabia que esse evento iria acontecer, a emenda, ele sabia que ela era inevitável, né? Dominária tinha passado aí por muitos eventos cataclísmicos, a guerra contra a Phyrexia, né, todas as coisas que os planinautas acabaram fazendo e tal, foram abrindo ali as fendas temporais. O Nicol sabia que essas fendas elas deveriam ser fechadas, porque senão o multiverso entraria em colapso. Então ele acaba ajudando a fechar essas fendas temporais, mas note que não por bondade, porque ele sabia que ele iria ser dragado junto nesse problema, né? Então ele acaba ajudando a fechar uma das fendas. E também é nessa emenda aí que o Teferi, né, um dos planinautas que tem aparecido bastante, principalmente na parte de jogo, né, por causa do T2, perde a sua centelha, né? Ele usa a sua centelha ali também numa das tentativas de acabar com as fendas temporais. Nicobolas, sabendo que perderia 2/3 ou mais de seu poder, deixaria de ser um ser com poderes divinos, poderes para criar e destruir mundos ao seu bel prazer. Ele sabia, né, ele sabendo que isso ia acontecer, ele faz um plano aí que iria se delongar por muitos e muitos anos. Ele vai delinear boa parte disso rapidamente em alguns dias, e boa parte do plano dele também vai ser preparado, né, com o passar dos anos. Mas a parte principal é que Nicobolas viaja até um plano que tinha todas as características que ele precisava e que ele queria.
Ele viaja até o plano de Amonkhet, põe cerco sobre o plano. Ele faz com que os deuses acabem trazendo toda a população sobrevivente para apenas uma cidade chamada Naktamun. Dentro daquela cidade, os deuses erigem uma cúpula de magia para proteger, né, e tentar defender os cidadãos, coisa que o Nicobolas ainda, né, a emenda já tinha iniciado, mas ela ainda não estava completa, ela não foi de uma hora para outra, ela levou algum tempinho para realmente se concretizar. O Nicobolas invade aquela barreira de Naktamon e ele vai corromper todos os 8 deuses de Amonkhet. Porque o que o Nicobolas queria? Ele queria uma sociedade que tivesse uma população que crescesse bastante, né? Que não demorasse muito para atingir a maturidade. Como Amonkhet é baseada no Egito Antigo, ela tem essa característica. No Egito as pessoas casavam com 13, 14 anos e às vezes viviam até 30 anos só, 40 no máximo, né? Em geral, assim, né? Pegando uma base, uma média. Então era uma sociedade em que as gerações elas se renovavam muito rápido. É ali que o Nicobolas ele vai plantar as sementes do seu exército de Eternos. Ele vai ludibriar todos os deuses, 3 deles ele vai separar para uma missão especial e os outros 5 seriam responsáveis de treinar ali gerações e gerações e gerações de guerreiros de elite de todos os tipos, guerreiros, magos, caçadores, de várias raças também, humanos, nagas, chacais, todo tipo de raças ali vão ser treinados acreditando em uma mentira. Ele subverte 3 desses deuses, transformando eles em deuses insetoides, que são os deuses gafanhoto, o deus escaravelho e o deus escorpião, e também subverte a mente dos 5 deuses, fazendo com que eles esquecessem do acontecido e passassem os próprios deuses a acreditar nas mentiras que ele plantou. Então ele faz com que os próprios deuses endossem a religião do deus faraó, que um dia viria buscar os seus escolhidos. As pessoas são divididas ali em vários grupos, né, em várias tropas ali, em grupos de treinamento, que em Amonkhet eles se referem como safras. Safra mesmo porque eles são colhidos, né, pelos deuses. Cada um dos deuses representa uma coisa específica. Eu não lembro de todos. Eu lembro que o Kefnet é sabedoria, a Alquetra, se eu não me engano, é comunidade, o Ronas é força, e eu não lembro a Hazoret e não lembro da Bontu. Cada um deles tem essas características, cada um deles vai criar toda uma série de provas que os iniciados das safras, né, teriam que passar, e aqueles que conseguissem vencer todas as provas seriam tornados dignos, considerados dignos, e os dignos seriam mortos diretamente pela mão dos deuses e seriam levados através do portão para serem eternizados. Só que eles não sabiam o que significava esse eternizados, né? A Amonkhet também bebe muito ali da questão da religião cristã, então meio que a saída através do portão é como se fosse uma promessa, né, do mundo futuro, né, de um mundo que fosse perfeito, onde as pessoas pudessem viver em paz e tal, e somente esses escolhidos, os dignos, poderiam ir para lá. Mal sabiam eles que essa era a forma que o Bolas tinha colocado na mente dos deuses para que eles recrutassem somente os melhores dos melhores entre guerreiros, magos e todo tipo de seres marciais de Amonkhet. Com isso, né, essa elite era levada através dos portões. Aqueles que falhavam eram transformados em múmias. Então, ou você se tornava um eterno, ou você se tornava uma múmia, um embalsamado. Os embalsamados faziam todos os serviços de Amonkhet, porque em Amonkhet nada permanece morto. Eu não lembro se fica claro durante a história de Amonkhet se é uma maldição ou se é uma condição do plano. Tudo que morre se reergue. Então ali em Naktamon tem aquela cúpula. Tudo que está para fora é aqueles zumbis farrapados. Quem está dentro são as múmias certinhos, mas também são mortos-vivos. E depois tem os eternos. As múmias elas vão fazer vários serviços e o principal deles é a mineração da pedra Lazotep, né, que é muito próxima da nossa pedra aqui no mundo, que é a pedra Lazuli.
considerada uma das primeiras fontes de pigmento azul da história humana. A pedra ela tem poderes especiais e, basicamente, os amonketianos eles não sabiam por que aquela pedra estava sendo escavada. Elas só sabiam que as múmias trabalhavam incessantemente escavando minas daquela pedra e levando para algum lugar. Essa pedra estava sendo usada pelo deus escaravelho para eternizar o corpo daqueles que eram considerados dignos. Eles já tinham sido mortos, né? Mas meio que a alma permanecia ali, e aí ele eternizava essas pessoas, retirava tudo que fosse considerado fraqueza, como sentimentos, impressões e noções de si, e mantinha todos os poderes, habilidades, características marciais, transformando eles basicamente em robôs feitos de pedra. E tudo isso Bolas tinha já planejado, né, cerca de 60 anos atrás do tempo presente, que era quando ocorreu a emenda. Né? Ele foi, subverteu a Amonkhet e botou esse plano em prática. Então a Amonkhet estava à mercê do plano do Bolas. Né? Ele tinha a produção de um exército de elite, ele tinha deuses colocados sob as suas rédeas, e era o plano que era basicamente dele. Ele considerava a Amonkhet sua. Ele roubou para ele, pertencia a ele por direito. O que o Gin fez nos tempos antigos, que também vai plantar uma das sementes desse conflito da Guerra das Centelhas, é ter participado junto com Sorin e Nahiri, que também eram planinautas antigos, planinautas pré-emenda, da prisão dos Eldrazi. Eles encontraram os Eldrazi pelo multiverso. Sorin e o Gin não sabemos em que momento eles se conheceram, mas por serem anciões eles tinham algum tipo de amizade ou parceria, não estava claro. A Nahiri ela era uma jovem planinauta que foi encontrada pelo Sorin, e o Sorin passa a ser o mentor dela. E ela é muito poderosa, ela tem magias de moldagem de pedras, ela é uma litomante. O Sorin é um mestre em magia de sangue, em roubo de vida e drenagem, enquanto que o Gin é mestre em magias incolores, em manipular, né, a mana a tal ponto que ela perdesse as suas cores e se tornasse magia incolor. É o criador também do fogo incolor, né, do fogo invisível. Eles três vão perceber que os Eldrazi são uma ameaça ao multiverso, eles vão concordar que os Eldrazi não devem ser mortos, porque eles são forças da natureza, desempenham um papel no multiverso, e talvez matá-los fosse algo que poderia prejudicar o multiverso, ao mesmo tempo que eles não querem deixar os Eldrazi vagando soltos, consumindo mundos e matando, né, muitas e muitas vidas. O ponto que eles vão chegar a um acordo de prender os Eldrazi em Zendikar. Eles vão passar 40 anos construindo uma rede de Edrons ali. O Sorin, ele basicamente era uma isca, ele ficava viajando e guiando os Eldrazi pelos mundos, enquanto os outros dois trabalhavam. A Nahiri fazia aqueles Edrons, né, que são aquelas estruturas de 8 lados, e o Gin preenchia esses Edrons com as suas runas dracônicas ali, onde tinha a magia deles. Eles conseguem atrair os Eldrazi para Zendikar, prendem os 3 titãs Eldrazi em Zendikar, e a Nahiri permanece como guardiã, né, com a promessa de que os dois viriam ajudá-la caso necessário. Isso não acontece, a Nahiri tem que segurar uma crise em que eles quase fogem sozinha. Ela viaja para Innistrad, eles têm uma briga em Innistrad, a Nahiri e o Sorin. A Nahiri acaba indo para dentro da Câmara Infernal, junto com uma série de demônios, e vai permanecer lá presa por 1000 anos. O Gin, nesse meio tempo, ele continua com seus planos, e ele sabe que o irmão dele, Nicol Bolas, é uma ameaça para todo o multiverso. Ele vai arquitetar um plano com o antigo planinauta conhecido como Azor, que era uma esfinge. Essa esfinge ela tinha por padrão visitar vários planos e criar para cada plano um sistema de leis, castas e ordem para conseguir um tipo de harmonia, né? E ele se orgulhava de sua maior criação, que é o sistema do Pacto das Guildas em Ravnica. Azor era um planinauta, ele tinha ido para Ravnica, ele tinha mediado o conflito entre aqueles grupos que viriam a se tornar as guildas, e ele vai escrever o primeiro pacto. Através desse pacto ele mantém ali Ravnica sobrevivendo por mais de 10.000 anos, porque todos os conflitos que iriam levar o mundo a uma guerra aberta que mataria todo mundo, seja por guerra, seja por fome, ele consegue organizar as coisas e mantém ali tudo funcionando. Deve ter sido o maior acerto dele. Eles fazem então um plano. Eles atrairiam Nicol Bolas para um plano um pouco mais inóspito,
E o Azor, ele junto com o Gin, eles tinham conseguido criar um artefato que quando tivesse pronto, prenderia o Nicobolas naquele plano. O Azor iria para Ixalan, ele transferiria a centelha dele, que era uma centelha pré-emenda bastante poderosa, para o artefato do Sol Imortal, e entraria em combate com o Nicobolas em um lugar específico. O Azor lá de Ixalan conseguiria ancorar o Nicobolas lá em Tarkir e puxar o Nicobolas de lá. Porém, o Nicobolas foi ajudado por uma caçadora de dragões, a Iasova, que também era líder de um dos clãs, o clã Temur. Ela, né, eles temiam os dragões, não é de se julgar ela, eles eram caçados pelos dragões, e ela acreditou, mais uma vez, né, outra pessoa acreditar nas mentiras do Nicobolas, e acaba ajudando ele a dominar uma revoada de dragões, o que acaba ferindo muito o Gin, e o Gin é morto. O Azor, sem saber disso, né, fica lá em Ixalan, e o seu amigo nunca vem e ele nunca encontra seu alvo, e agora ele já tirou a centelha dele, já está no Sol Imortal. Acaba que o Azor fica preso em Ixalan. Nicobolas tendo feito seus planos em Amonkhet, o Gin tendo morto, encerra essa parte da participação inicial desses dois dragões, e vão aparecer 5 outros personagens que serão extremamente importantes aqui para a Guerra da Centelha. São eles os 5 planinautas apresentados em Magic Origins, os que viriam a fundar a primeira formação dos Sentinelas. Nissa Revani, Chandra Nalaar, Jace Beleren, Liliana Vess e Gideon Jura. Gideon Jura nasceu Kitheon Iora. Ele era uma criança quando ele foi preso a primeira vez. Ele era uma criança bastante pobre das ruas de Teros, ele praticava pequenos furtos e tal. E aí ele foi preso. Na prisão ele vai aprender a magia de lei com o carcereiro, que vai acabar se afeiçoando a ele. Com o tempo ele vai se tornar um guerreiro poderoso de Teros, né? Vai proteger as cidades ali de vários monstros. E num caso de descuido ali, né, num arrobo de arrogância jovem que ele teve, ele achou que seria possível derrotar o deus da morte, o deus Erebor. A gente falou da história do Gideon já aqui no canal, a gente tem um vídeo dele. Mas resumindo, ele achou que conseguiria derrotar o deus Erebor arremessando em Erebor a lança de Eliud, né, que era o deus do sol. O Erebor simplesmente devolve a lança com toda a força contra o Gideon. Gideon era invulnerável, consegue se proteger do impacto, mas todos os seus amigos que estavam em volta dele se tornam pó, morrem instantaneamente. O Gideon, né, carregado daquela culpa, né, sofrendo e sentindo o peso da arrogância dele, a mente dele entra em colapso, assim, ele começa, né, a sentir todo o peso do luto, da dor e da culpa, e aí isso acende a centelha dele e ele é transplanado primeiro para Bant, né, que era um dos fragmentos de Alara. Alara era um plano que foi dividido em 5 e cada um dos 5 fragmentos possui apenas 3 cores de mana. Gideon vai treinar primeiro em Bant, lá ele vai ser mal entendido, né? Quando ele fala Kitheon e Iora, as pessoas entendem errado, até por uma questão de linguagem. E aí a pessoa que recebe ele chama ele de Gideon Jura, né? Que em inglês fica Gideon Jura, ou até se for pegar algumas línguas que puxam mais para o germânico, o J tem som de I. Então, né, de Kitheon e Iora fica Gideon Jura. Não muda tanto. Ele vai treinar ali, vai aprender boa parte das regras de cavalaria que ele não tinha muito lá em Teros, né? Em Teros era uma coisa um pouco mais irregular, né? E aí ele vai se tornar o herói que a gente conhece, né? Ele vai se tornar ali um defensor dos fracos e tal. É o herói bem clássico aí que a gente tem da figura do Gideon. É um dos personagens que eu mais gosto. Draenala era filha de alguns artesãos lá de Kaladesh. Eles, né, tentavam sobreviver das formas que eles podiam e ela sabia que ela possuía magia de fogo. E magia de fogo era altamente proibido em Kaladesh. Eles passam por vários problemas, muitos maus bocados. O que acontece é que a família dela é presa e ela vê o pai dela ser morto. Eu não lembro se ele morre na frente dela, mas eu sei que tem alguma coisa que acontece que o pai dela morre. Se eu não me engano, ela é presa, eu não me lembro direito dessa parte. E aí quando ela está presa, né, se eu não me engano é quando o Baral vai matar ela, a centelha dela acaba acendendo e ela transplana. A Chandra, ela vai viajar por boa parte do multiverso. E uma das coisas que ela vai acabar encontrando em algum momento, quando ela está treinando em Keral Keep, que é um monastério de magos de fogo, ela estava treinando junto com a mãe Lute, que na época a Chandra não sabia que era a Jaya. Enquanto ela estava nesse treinamento, ela vai encontrar um pergaminho num plano lá, que eu também não lembro o nome,
e nesse pergaminho possuía o fogo invisível, e ela vai aprender a conjurar o fogo invisível. Sim, o fogo invisível que o Hugin era mestre. Liliana Vez era uma jovem maga de Dominária, né? Ela era uma maga que dominava ali magias de cura e tal, ela vinha de uma família nobre. Em determinado momento o irmão dela vai, eu não lembro se ele adoece ou se ele foi envenenado, eu sei que na tentativa de curar ele, ela acaba piorando ainda mais as coisas, né? Ela foi atrás de uma erva para curar o irmão, e aí ela é enganada por uma entidade que até hoje a gente não sabe o que é de fato, que é o Homem-Corvo, né? Existe 1 milhão de teorias sobre o que pode ser o Homem-Corvo. Pode ser o próprio Nicobolas, pode ser o Lindu, que era um planinauta antigo, pode ser, no meu caso, uma teoria minha, que pode ser uma das entidades, como ali do livro Children of Nameless. Pode ser, olha, de tudo um pouco. A questão é que ninguém sabe quem é o Homem-Corvo, mas ele está com a Liliana desde o início. E aí ele vai incentivar ela a usar determinada erva ali. E essa erva dá errado, acaba piorando mais ainda o problema do irmão dela. O troço se torna uma maldição, ele vira um zumbi e tal. Olha, o negócio é feio. O trauma dela é grande, ela se sente altamente responsável pela morte do irmão e aquilo vai acender a centelha dela, e é quando ela transplanta. E a gente tem a Nissa Revani, ela era uma elfa, né? Ela vivia, né, lá em Zendikar e tal. A história dela não é tão complicada, ela sente uma presença altamente perigosa no plano dela, ela sente dentro do plano a prisão dos Eldrazi. Aquilo é tão terrível, a própria sensação de saber que aquilo está no plano dela e que está tentando se soltar a todo momento faz com que ela tenha um susto tão grande que ela também transplana. Ela vai parar em Lórien, lá ela vai conviver com os elfos de lá um pouco. Teve uma mudança na história dela. A Nissa, ela, no início, quando ela foi desenvolvida, ela era uma elfa bastante racista, né? Ela acreditava que só os elfos eram a raça superior do multiverso. Essa parte da história sofreu um retcon e foi modificado. Ela então passa a ser simplesmente uma elfa ali que tem ligação com a natureza, com os terrenos e tal. Em determinado momento ela vai voltar para Zendikar e vai acabar se encontrando com o vampiro Sorin, que estava lá procurando sua antiga amiga Nahiri. Jace Beleren era um telepata que vivia no plano de Vryn. Ele era bastante habilidoso, mas ele tinha medo da magia dele. Ele sempre se viu como menor do que os outros, né? Sempre se auto-menosprezou. E um dia, quando alguns garotos da escola deixaram ele muito mal, bateram nele, deixaram ele pendurado lá por